Seminarista José Carlos chegou este ano, no mês de janeiro, aqui em Nova Cruz, para fazer o seu estágio pastoral. O estágio pastoral é um momento, depois que terminam os estudos no seminário, então o seminarista é enviado a uma paróquia, onde ele faz o estágio, é um momento de preparação, e depois recebe a ordenação diaconal, e em seguida a ordenação presbiteral. Pois está conosco o seminarista José Carlos. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha neste momento de oração, oracional por todas as vocações. José Carlos, são praticamente 7 meses, já são 7 meses completos, né? Da sua presença aqui conosco. Qual a impressão da paróquia de Nova Cruz? É uma paróquia muito dinâmica, tem uma espiritualidade muito bonita, tanto os jovens quanto também as pessoas mais maduras, né, que são da Legião de Maria, como é que se diz? Do apostolado da oração, o pessoal da renovação carismática. Eu vejo uma paróquia muito dinâmica e com vários carismas, tanto na sede quanto nas comunidades. Que bom. Olha, eu estive hoje é o dia de São João Maria Vianney, eu dediquei para acompanhar, para assistir na TV a live, o tributo ao Padre Zezinho, em homenagem aos filhos de Nova Cruz sacerdotes. Eu fiquei encantado, viu? Realmente foi uma produção maravilhosa, muitas pessoas já tinham elogiado, já tinham dito que tinha ficado muito bom, mas eu fiquei encantado, não é? Hoje eu estava aqui no dia, né, acompanhando e participando, mas hoje eu vi como foi participar daquele tributo. Foi um momento único, né? Cada apresentação que a gente fez aqui, desde a primeira a esta terceira, no qual outro grupo veio a brilhantar mais esse tributo aos padres, em homenagem aos padres e também a Padre Zezinho. Para mim sempre é uma alegria e uma renovação da nossa fé, e também é uma forma da gente como músico e também cantor mostrar um pouco das habilidades que nós temos e também rezar com aquilo que Deus nos deu como um dom. E depois que entramos nessa pandemia e tudo passou a ser pelas redes sociais, pelas rádios, como você agora está nos acompanhando pela Rádio Curimataú, nós estamos aqui numa semana vocacional. Você que nos acompanha pelo Face, pela TV Web, tem conhecido muito o seminarista José Carlos na música, não é? Na voz, todo mundo elogiando, que voz, que voz, que voz. Eu estou vendo ali um instrumento musical, é clarinete, é uma clarinete, e o seminarista José Carlos, além de cantar, toca também, não é? Preparou um número aí para nós? Preparei sim. Daqui a pouco eu vou tocar. Esse instrumento aqui foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Quando eu tinha 13 anos de idade, aprendi música na minha cidade. Não é minha cidade de origem, mas eu digo que é minha cidade de origem porque eu cresci lá e caminhei pastoralmente na paróquia de São José Operário, que é a cidade de Jandaíra. Então, este foi o meu primeiro instrumento, e a partir desse instrumento e com o dom que Deus foi me dando, eu parti para o mundo, né? E depois retornei para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Mas eu preparei aqui um trechinho de Ave Maria, Maria de Nazaré, para vocês escutarem. Me desculpa aí alguma coisa, porque eu estou um pouquinho enferrujado, já faz um tempão que eu não toco esse instrumento, mas eu vou fazer essa palhinha para vocês. Vamos agora, vamos então escutar o seminarista José Carlos, essa voz tão bonita que tem cantado e encantado aqui em nossa igreja, agora no clarinete.
Bravo, que maravilha! Olha aí que coisa boa. O seminarista José Carlos, estagiário aqui, com tantos dons. Agora, a serviço de Deus. Ele disse que aprendeu o instrumento e partiu para o mundo, depois voltou para o lugar onde nunca deveria ter saído. Que mundo foi esse e que lugar é esse? Conte-nos essa história. Bom, assim eu vou resumir um pouco da minha história, né? Quando criança, e nas nossas brincadeiras como crianças, a gente já demonstra um pouco daquilo que a gente vai ser futuramente. Mas eu gostava de tudo. Mas aí, durante esse período quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Aí eu participei da missa com os meus pais. E a pessoa que colocou a semente em meu coração foi meu pai, a me levar para a igreja. Tem uma história muito bonita de seu pai. Tem vários irmãos de uma primeira família, não é? É isso mesmo. Você tem irmãs de seu pai que tem quase a idade Da minha mãe. da sua mãe. Já são mais velhas do que minha mãe. Já tem irmãs mais velhas do que a sua mãe, minha mãe. não é? É o seguinte, porque meu pai se casou com a prima dele. Aí, nesse primeiro casamento, ele ficou viúvo e ele teve, junto com essa primeira esposa, que ela era minha prima, tiveram 14 filhos. 14 filhos. Atualmente, hoje, vivos, só tem 9 mulheres dessa primeira família do meu pai. Ele foi casado com essa primeira mulher e depois ficou viúvo e casou com minha mãe. Minha mãe tinha 18 anos e ele tinha 30 e poucos anos. Não lembro bem o certo a idade de meu pai quando ele casou com minha mãe. Então, com minha mãe e meu pai, nós somos 4. Então, 14 mais 4, Mais né? 4, nós somos 18, né? 18 filhos do meu pai. Aí, assim, a partir disso, dessa experiência que eu tive com essa primeira família e com a minha ninhada e a minha infância, pré-adolescência, foi em Jandaíra, caminhando na igreja e também estudando música na escola, na Filarmônica Municipal que tinha na cidade, que selecionava aqueles alunos, os melhores alunos de cada turma e fazia um teste para ver se tinha aptidão ou não para a música. Olha aí, o Zé Carlos era um dos melhores alunos da turma dele, tá vendo? Já deixou claro isso aí, viu? Sempre boas notas, bom comportamento. Sempre um menino bonzinho. Daí você foi para João Câmara, não é? Aí eu fui para João Câmara depois para concluir o ensino médio. Aprendi música em Jandaíra, terminei o ensino fundamental. Aí fui para João Câmara, me desloquei para a cidade vizinha, que é a minha cidade de origem, João Câmara, e fui morar lá, uma experiência, fui morar com uma irmã e depois fui morar com minha avó. Passei 3 anos por lá e lá foi quando eu entrei nas bandas. Sim, não mais as bandas, as filarmônicas. Não mais filarmônica, e sim as bandas seculares. Eu comecei uma banda de pagode chamada Estação do Samba, e de lá fui atraído por outras bandas. Os empresários foram vendo um jovem que tocava bem e que tinha uma presença de palco. Então ele me fisgou e eu fui tocar na primeira banda de forró chamada Calcinha de Menina. Desculpem o nome, viu? Desculpem o nome dessa banda. Aí passei por essa banda, passei por outras bandas, como também Cebola Ralada, Forró Chacal, e entre outras bandas. Mas aqui eu permaneci, passei mais tempo, foi nessa banda Calcinha de Menina, porque era um ambiente mais familiar. Apesar do nome, era um ambiente familiar. Era um ambiente familiar. Porque nessas outras que eu passei, em algumas tinha um clima um pouco pesado, porque tinha drogas, isso e aquilo outro, né? E assim, o que não me fez me perder durante esse percurso todinho foi a minha base familiar. Porque meus pais me ensinaram a escolher aquilo que era bom da vida. Graças a Deus eu soube escolher o que era bom para mim. Olha,
A família é o celeiro das vocações. Deus chama dentro de casa, dentro da família. Deus chama dentro da família. Quando a gente batiza, hoje mesmo nós tivemos aqui 2 batizados, 2 meninos se batizaram, o pequeno Arthur e o pequeno João Batista. E eu sempre digo para as famílias: olha, ensinem a seus filhos, é a base familiar que sustentou você. José Operário, Jandaíra, eu estava com essas bandas, mas nas cidades que eu ia tocar e que eu vi uma igreja aberta, alguma coisa assim, eu sempre ia ao encontro. E aí, os outros da banda os chamavam de padre, de beato, de todo tipo de... Eles achavam estranho. É tanto que um dos donos da banda Calceira Menina, como por exemplo, o nome dele é Camarão, e trabalhou muito tempo junto com Márcio Som, que esteve aqui conosco. Sim, conhecidíssimo nosso. Aqui no tributo a Padre Zezinho e as homenagens ao padre. Pronto, ele colocou várias vezes o som dele à nossa disposição para a gravação de DVDs da banda Calceira Menina. Então a gente tinha uma ligação muito forte. E eles viam que eu era diferente dos outros músicos. As minhas brincadeiras eram diferentes, eu não consumia tanto álcool como os demais, não tinha nenhum vício, eu tocava de boa nas festas e saía também de boa. Gostei da linguagem, viu? Eu tocava de boa e saía de boa. Ele herdou essa linguagem aí dessas bandas, viu? De boa. Porque quando a gente ia tocar em algum ambiente que a gente percebia que não ia dar o número esperado que a gente tinha, aí a gente usava isso. E hoje eu acho que não vai ser de boas a tocada. Sim, eu acho tá que certo. seu Ninga passou por aqui. Seu? Ninga. Linga? Ninga. Ninga. Quer dizer que não vai dar ninguém. Seu Ninga. Seu Ninga não vai dar ninguém. Então, se passar seu Ninga antes, não dá ninguém na festa, né? Aí alguns diziam também assim: eita, eu acho que o cachê hoje não vai sair. Eu acho que vai, uma palavrinha, meu Deus, que eles diziam: vai dar manga no cachê. Vai dar manga no cachê. No cachê. Mas assim, né? Eu vivenciava a minha espiritualidade e nesses ambientes que eu frequentava, eu sempre era visto diferente e também as pessoas iam ao meu encontro, como por exemplo as dançarinas que estavam passando por alguns momentos difíceis na família, que muitas das vezes foram abandonados pelos pais, pela opção, às vezes a opção sexual e também pelo fato financeiro da família. Sim. Aí começaram a dançar, tinha jovens de 17 anos dançando em bandas, e assim, esse mundo de bandas que eu vivenciei, a gente é taxado como vagabundo, é taxado também as cantoras e os dançarinos e as dançarinas de garotos de programa. Sim. Mas não. De prostituídos, prostituídas. Acha-se que quem está nesse mundo está na prostituição, né? Mas não existe. Pode existir alguns casos isolados, mas muitos ali estão desempenhando o seu dom no espaço que lhe deram para eles. É uma profissão. Uma profissão como qualquer outra digna do seu sustento, né? Mas não é tão valorizada. E agora, inclusive, estão passando por uma crise muito grande, né? Os proprietários de som, de bandas, estão todos com a mão na cabeça, porque parou tudo com a pandemia e aí não podem, né, se manter e manter as estruturas, né? Isso é verdade. Aí pronto, aí dentro desse processo, na minha oração pessoal e nessas andanças no meio do mundo, eu fui percebendo que aquele espaço não era mais meu. Porque eu acho que Deus, o que Ele tinha colocado em meu coração quando eu tinha 5 anos de idade, quando o padre, Monsenhor Inácio, me perguntou o que eu ia ser quando eu crescer, e eu disse que era padre. O Monsenhor Inácio Loyola? Monsenhor Inácio de Loyola. Que está lá no seminário, ainda vive o Monsenhor Inácio, vive no seminário e tem um cuidado imenso pela minha vocação. Coisa boa. Ele sempre, quando a gente se encontrava, quando eu estava morando no seminário, ele me parava e me perguntava como é que eu estava, se eu estava rezando, tudo. Ele
Perguntava até por pessoas que eu nunca nem vi na vida, né? Porque Lá ele de passou Jandaíra. lá de Jandaíra. Lá de Jandaíra. Que eu não convivi, mas ele me perguntava, eu disse, eu não sei nem se está vivo, mas eu creio que a família deve estar bem. Eu acho que o povo de Jandaíra lembra muito do Monsenhor Inácio, Lembra, do lembra. Fusca do Monsenhor Inácio, Pois né? É famoso, viu? E ele, assim, de todos os padres que passaram pela paróquia de Jandaíra, paróquia São José Operário, o que deixou uma marca mais profunda foi ele. Que bonito. Porque ele foi o primeiro pároco e que engateou a paróquia e que lançou as sementes para as pastorais. Eu acho que ele passou mais de 10 anos lá em Jandaíra. Foi ele que começou tudo. Sim. E foi ele que me batizou, ele era muito próximo do meu pai, tinha uma amizade muito grande com meu pai, é tanto que ele tem um carinho muito grande por mim, pela experiência que ele teve de vida com os meus familiares. Sim. Aí pronto, aquilo que tinha sido brotado no coração quando eu era criança, que eu ia para as missas, sentava no primeiro banco, e Cantava? Não cantava, eu Não dançava. cantava nas missas. Eu dançava nas missas. Dançava nas missas. Crianças, nossas crianças. Às vezes os pais ficam aperreados. Padre, essa criança não me deixa quieta. Deixa que ele está entendendo tudo do jeito dele, né? A criança corre a missa toda, fica sentada. No final, ela entendeu tudo. E às vezes a gente com mais idade prestou tanta atenção e não entendeu nada, né? A criança é impressionante. Aí no canto de aclamação, né, aí bem animado, eu comecei a dançar. Lembra qual é o canto de aclamação? Não. Não lembro, eu tinha 5 anos de idade. Aí eu comecei a dançar, aí ele chegou para pregar, aí parou o ministério, né? Ele fez a proclamação do evangelho e foi pregar no centro da igreja, né? E eu continuei ali, né, balançando o pé, e ele viu que eu estava inquieto. Ele disse, vem aqui, menino. Aí eu fui lá onde ele estava. Aí ele disse assim, me diga uma coisa, o que é que você vai ser quando crescer? Oh. Aí eu disse imediatamente que ia ser padre. Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, sente ali naquele banquinho para você observar o que eu estou fazendo. Olha aí. Aí eu Que bonito, sentei no banco, e desde esse dia que ele disse isso, eu não dancei mais. Eu ficava prestando atenção naquilo que ele estava fazendo. Olha. Aí eu fazia isso em casa. E o que ele fazia aqui, eu copiava e fazia em casa. Fazia em casa. Aí foi adormecido isso, porque eu comecei a me envolver com a música e tal. Aí comecei a namorar, queria namorar, essas coisas todas, né? Que todo jovem quer. Chega um momento, né? Chega um momento, querem namorar, não quer saber dessas coisas, né? De negócio de igreja. Então eu fui me afastando um pouco. Aprendi música, fui para João Câmara, e lá em João Câmara eu participava das missas quando tinha tempo e às vezes não participava porque estava viajando. E aquela sementinha, em 2008, foi brotando. Foi Deus já me chamando, porque quando o padre Flávio Herculano quis me enviar para o seminário, eu disse que não ia. Não, eu não vou não, que eu não quero ser padre não, porque eu quero namorar, quero casar, quero ter filhos, isso e aquilo outro. Pronto, eu disse a ele. Aí ele disse, está certo. Pois Deus me deu a oportunidade de namorar, de conhecer o mundo, mas Ele não me deixou se perder durante esse trajeto todinho de caminhada que eu tive pelo mundo, né? É tanto que minha vocação é tardia. Não entrei no seminário menor, não tive aquela parte do propedêutico, essas coisas todas, não tive. Ainda no início da juventude. Na juventude, não tive isso. Eu entrei com 16 anos, né? Comecei cedo, né? Com 16 eu só entrei anos, com 20 e alguma coisa. Já entrou com mais de 20 anos. Isso é que chama vocação tardia. É quando o jovem desperta já depois de algum tempo, né? Não é assim no início, naquela escolha da vocação. Aí, no dia mesmo que eu decidi, foi em 2008, na festa de Nossa Senhora dos Prazeres, quando a gente foi gravar o 3º DVD da banda Calcinha de Menina. Em Goianinha? Em Goianinha. Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Goianinha, né? É. A turma aí que está escutando a gente de Goianinha, viu? Aí, então, a gente estava lá no camarim, aí eu escutei a novena, aí fui participar da novena. Então, ali eu tive um encontro com Nossa Senhora e com Deus. E quando eu cheguei no ambiente onde eu já estava familiarizado já fazia mais de 6 anos que eu convivia com aqueles músicos,
Quando eu entrei no camarim, eu achei tudo estranho. Você já tinha feito a experiência com Jesus, né? Com um prazer diferente. Com um prazer diferente. E quando eu cheguei, que ia trocar de roupa para subir ao palco, para começar a gravação do DVD, aí eu sentia tudo estranho. Eram pessoas que eu convivia, mas eu sentia estranho naquele ambiente. E eu fui rezando durante o ano todinho de 2008 e eu decidi sair da banda e ficar só na igreja. Aí consegui um emprego em Macau, era músico lá de Macau, da Filarmônica, Monsenhor Honório, era músico contratado pela prefeitura e também pela Fundação Roberto Marinho, então eu dava aula de clarinete lá em Macau para os jovens que estavam ingressando na banda. Eu era um músico instrutor, ganhava tanto pela Roberto Marinho, quanto também pela prefeitura de Macau. Aí saí, fiquei só na igreja. Eu não cantava. O meu dom de cantar foi descoberto dentro da igreja. Então estava muito bem escondido, né? Que passou o tempo todo escondido por essa banda, hein, Vinícius? Vinícius está ali tocando hoje para nós. Passou o tempo todo nessa banda e ocupava a boca no clarinete. Era no sax. No sax. Na banda já estava no sax. Eu já tocava sax na banda. Então, aí ele deixou o melhor para ele, né? Para ele, é verdade. Ele deixou o melhor para ele. Enquanto eu estava usando de outros dons, ele deixou eu vivenciar aquela experiência toda que eu queria e depois me trouxe e me ofereceu algo para que eu atingisse um público também que... Com certeza. Maior. E assim, né? Foi colocada essa semente, eu vim morar em Natal, saí da Filarmônica de Macau, deixei de ser músico instrutor e vim morar em Natal, comecei a trabalhar na Indaiá e comecei a fazer a faculdade de filosofia. Uma experiência muito vasta, viu? O José Carlos tem de tudo, até na Indaiá ele trabalhou. Trabalhei como representante da Indaiá. A irmã Maria José ontem estava mais calma, só ela foi a professora. Foi a professora. Concursada, né? Mas também amarrou até hoje. Até hoje ela é professora. Trabalha aqui na Direc, né? Em Nova Cruz. Eu fui do músico ao promotor de vendas. Ao promotor de vendas. Aí pronto, aí comecei a caminhar, a fazer a filosofia no Iterpan, que era a faculdade onde os seminaristas estudavam. Sim. Comecei a investir na filosofia, né? Eu pagava a filosofia e comecei a estudar a filosofia lá. E foi lá que foi reacendendo mais a chama. Mas eu não fui diretamente para a diocese. O seminário de São Pedro. Passou? Passei primeiro por uma congregação chamada Filhos de Santana. Filhos de Santana. Inclusive o padre Ronaldo, que é irmão de Gilza, aqui do Planalto, né? Nossa articuladora do Planalto, nossa ministra e coordenadora do movimento da Mãe Rainha, ele também passou pelos Filhos de Santana, chegou a se ordenar padre como filho de Santana. O padre Dian, que está aí em Lagoa Danta, também foi filho de Santana, né? Quando era vocacionado, o padre Dian, ele era professor do Colégio das Neves e também sempre já era padre e já encontrava com ele ali pelos corredores lá da casa de missão do Filho de Santana. Então eu fui encaminhado, fiz 8 meses de encontro vocacional em Natal, sendo acompanhado por padre Jarbas agora e também pelo padre Adriano, que antes ele eram irmãos. E fui fazer experiência em Fortaleza, passei quase 8 meses por lá, aí vi que em alguns aspectos da vocação eu não me encontrava e eu não queria ser uma pessoa infeliz. Eu sempre quis ser realizado naquilo que eu faço. Muito bem. Olha, tem uma palavra que diz vocação acertada, futuro feliz. Se você souber escolher sua vocação, você pode até sofrer. Eu lembro da música da irmã Giovana na live, né? Na homenagem aos padres. Não diga não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Daí, percebeu que não era no Filho de Santana? Não era, retornei para casa e nesse período que eu estava em casa, eles encaminharam uma carta para a diocese, pedindo para que não deixasse a vocação se perder. Talvez eu não me encontrasse naquela espiritualidade, sim, mas talvez como diocesano eu me encontrasse. Então eu saí de lá em 2014, em 2015 ingressei no Seminário de São Pedro.
onde eu também participei, passei quase 10 anos, 9 anos e meses. E você passou quantos anos do seminário? No seminário eu passei quase 6 anos. 6 anos, muito bem. Já tinha filosofia, não é? Já aproveitou alguma coisa? Quando eu entrei, eu já fui concluindo a filosofia e fazendo o primeiro ano de teologia. Muito bem. Terminou os estudos e foi enviado para o seu estágio. Está agora. O estágio que você se encontra agora é no estágio. É no estágio. É no estágio. Muito bem. Que bom, gente. Olha só essa partilha da vida, da vocação de José Carlos. Agora Nova Cruz conhece muito mais José Carlos. Você que nos acompanha pelo Face, pela TV, já conhece muito mais a vida deste cantor, que nem sempre foi cantor, né, da igreja e que hoje canta, mas ele tem uma vocação que vai muito além de cantar, que é o ministério sacerdotal. E muitas das pessoas, quando perguntam onde foi que nasceu a sua vocação, aí eu sempre digo a elas que a minha vocação nasceu dentro do seio da Virgem Maria, porque foi lá, na Legião de Maria, que eu fui descobrindo a minha vocação. Sim, você foi legionário, né? Presidente, foi? Fui presidente da Legião de Maria. Coisa boa. Olha aí, foi lá. Luciele, aqui o presidente aqui, né, que conhece a Legião. E assim, eu entreguei a minha vocação nas mãos dela, de Nossa Senhora. Eu disse a ela, cuide de minha vocação. Cheguei para ela e disse, né, não me deixe me perder. Então ela está cuidando, é tanto que por onde eu passei fazendo o estágio, quando eu estava na filosofia e no início da teologia, sempre passei por paróquias que tinha titulada Nossa Senhora. Que bonito, Nossa Senhora está acompanhando você e cuidando de você. E é interessante que foi na casa de Nossa Senhora dos Prazeres de Goianinha, onde teve aquele momento forte de sua experiência vocacional. Tem mais uma palhinha de clarinete? Eu vou tocar aqui um pedacinho de um chorinho chamado Tico Tico no Fubá, que era o que eu tocava na Filarmônica alguns Essa partilha de hoje está boa, viu? Saiu tudo que é banda, emprego, e agora vai terminar com Tico Tico no Fubá. Mas depois dessa palhinha que ele nos dará agora, nós teremos um momento com o Santíssimo Sacramento, um momento com Jesus. Mas vamos acompanhar aqui o dom do nosso seminarista José Carlos. Eita, que coisa bonita! Com tudo isso, vamos rezar.